Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e, como vocês já sabem, vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, significação das palavras no texto e no contexto. Detalhamento, compreensão e inferência em textos orais, escritos e digitais, observando os respectivos contextos para atribuir significados reais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias, promovendo autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ok? Então esse é o nosso conteúdo, vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com este questionamento aqui. Vocês já ouviram falar nas figuras de pensamento? Então, estamos falando mais uma vez sobre figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem, elas buscam tornar o texto mais expressivo. Estão presentes sempre ali em textos literários. Textos não literários não costumam ter essa preferência por esse mecanismo da nossa língua, até mesmo porque eles prezam mais pela objetividade. E as figuras de linguagem, gente, vão estar no campo da subjetividade, dos sentimentos, das emoções, quando são utilizadas em textos, em poemas, por exemplo, buscam trazer expressividade, despertar sentimentos, efeitos de sentidos diversos. Ok? Por isso que elas estão presentes exatamente em textos literários. E vocês podem observar aqui comigo esta cena, ok? Vocês conseguem observar a cena exatamente de barcos, caravelas, essas pessoas com essas roupas diferentes, e aqui indígenas ao meu lado. E percebo que há um contato entre essas pessoas muito bem vestidas, certo? Percebo que são essas pessoas que estão ali chegando no barco com exatamente os nossos indígenas. Vocês já identificaram essa imagem? Já conseguem fazer uma relação com o momento histórico em que ela aconteceu? Observem que essa imagem representa exatamente o momento da chegada dos portugueses, o momento em que eles encontram o Brasil e têm contato com os povos indígenas que já habitavam, já viviam aqui nessa terra há muito tempo. E observem que aqui começa o intercâmbio cultural, começa trocas de experiências, o presente, objetos que foram dados aos indígenas, e observem que aqui nós temos uma relação de primeiro momento, de primeiro contato. E essa relação, ela foi retratada em um poema brasileiro, modernista, de Oswald de Andrade. Então, vamos ouvir o poema, vamos ver a narração e a animação desse poema, para que a gente possa compreendê-lo bem. Então, vamos lá. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Perceba que nós temos aí exatamente o poema Erro de Português. E observe que esse erro de português vai fazer referência a uma situação, a um ponto ali, exatamente em que os portugueses têm contato com os habitantes da terra, e nós temos aí essa troca cultural, esse primeiro momento em que nós vamos ter exatamente o encontro e, claro, o estranhamento entre aquelas pessoas que vêm de um outro mundo, ou seja, vieram lá da Europa, com determinados costumes, e encontram exatamente os nossos indígenas, o povo dessa terra, com costumes completamente diferentes. Tanto nas vestimentas, quanto costumes relacionados aí às crenças também dessas pessoas, e percebo que nós tivemos um grande choque cultural. E o nosso poema, colocando ele aí mais uma vez, nos seus versos, ele apresenta exatamente como título Erro de Português. E faz uma breve narrativa. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol,
o índio tinha despido o português. Então, observe que a gente consegue visualizar nesse poema exatamente o choque cultural entre esses dois povos, o europeu e o indígena. Observe que a questão da vestimenta é trazida aí colocado em evidência no nosso texto, caracterizando exatamente esse choque, essa diferença cultural entre os dois. E observe que no nosso poema nós temos um destaque aí para o enunciado "que pena", ok? Então percebam que no nosso texto é destacado exatamente esse encontro cultural, pessoal. Então, mais uma vez, você percebe aí que nós vamos ter um encontro de dois povos, de duas culturas, certo? E Erro de Português acaba sendo uma reflexão sobre questões de identidade, poder e resistência cultural no contexto brasileiro. E que o que intensifica, no caso, essa reflexão de pensamento é justamente a expressão "que pena". Juntamente com os dois últimos versos, nesse sentido literário, tem-se, então, uma predominância da figura de pensamento chamada ironia, certo? Então, observe que, nos dois últimos versos, quando se fala aí "que pena", fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Observem que essa ideia é uma ideia irônica, porque nós vamos ter exatamente aí uma cultura dominando a outra, sobrepondo a outra. Até mesmo porque os portugueses chegaram aqui com armas, chegaram com a força e material bélico para dominar, ou seja, para buscar as riquezas que a terra possuía e, claro, dominar o povo que aqui existia, exatamente os indígenas. Então, observe que a gente tem um tom irônico nesse texto. E percebam que até um tom de resistência também, de identidade da própria cultura indígena. Seguindo aí com o nosso texto, observem que nós vamos ter exatamente essa figura de pensamento e a ironia. Percebam que nessa figura de pensamento, nas figuras de pensamento, o que vai caracterizar? São caracterizadas por termos ou expressões que empregados, em sentido figurados e atrelados ao campo de pensamento, ou seja, ao campo da ideia pessoal. Então, um exemplo como já mencionamos: "que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português". Observem que esse enunciado aí, "que pena", está carregado de ironia, já que sabemos que uma cultura dominou a outra, em um primeiro momento. E esse domínio tem consequências até hoje. Então, percebo que muito da cultura indígena e de outros povos que aqui viviam, dos povos indígenas, foi apagada, foi deixada de lado. E percebo que esse "que pena" é um tom irônico dentro desse texto. Agora vamos conhecer as figuras de pensamento que nós temos na nossa língua, certo? E quais são essas figuras? Nós vamos ter aí a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, o paradoxo e a personificação. Então vamos conhecer cada uma dessas figuras de pensamento, que, como sabemos, são figuras de linguagem. Começando mais uma vez aí pela ironia. Pessoal, a ironia ela ocorre quando se afirma o contrário daquilo que realmente se quer afirmar. Geralmente é empregada com a intenção de crítica social e necessita de contexto para ser identificada. Então, vamos aos exemplos que vai ficar mais claro para a gente o que é a ironia. "Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga". Então, observem, gente, que aqui nós estamos diante de um enunciado irônico. Sabemos que a tartaruga é um animal que tem a característica de ser um animal lento, que possui passos lentos, é muito devagar. Então, observem como é que a pessoa correu rápido, se ela está sendo comparada aí a uma tartaruga. Então, percebam que é uma ironia. Na realidade, o que se busca dizer é que o sujeito é uma pessoa muito lenta, uma pessoa muito devagar. Então, por isso que nós vamos ter aí essa ideia, certo? Essa ironia. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Mais um exemplo. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Então pensem aqui comigo, pessoal, mais uma vez um enunciado irônico. Como uma sopa que comumente é tomada, aquecida, é uma sopa que se toma quente, Quem gosta de sopa fria? Eu não gosto, muita gente não gosta. Deve existir quem gosta, mas
O professor Denilson, não gosta de sopa fria, gente. Ela tem que estar quentinha, morninha ali, para agradar o paladar. Ela estava fria e sem tempero, a sopa lá do nosso enunciado. Uma comida sem tempero, gente. Imagina uma comida sem sal. Será que é uma comida gostosa? Então, observem que aquele texto, aquele enunciado, quer dizer uma coisa completamente diferente do que se está afirmando lá no enunciado. Colocando ele mais uma vez aí, a sopa estava uma delícia. Será que ela estava uma delícia realmente? Fria e sem tempero. Percebam que a sopa não estava boa, pessoal. Ela estava muito ruim, provavelmente, porque estava fria e sem tempero. Então, observem que o enunciado faz uma afirmação, mas no campo do sentido, da ideia, sabe-se que é algo contrário a essa afirmação, ok? Então é preciso perceber bem essa ideia, essa ironia. Imagina aquele colega que não chegou no momento da aula iniciar. E quando essa pessoa finalmente chega, vocês olham para ela na porta, nossa, fulano, chegou cedo, hein? Observem que você está sendo irônico. Por quê? Perceba que a pessoa, o seu amigo, chegou realmente cedo? Não, não chegou, ele chegou atrasado. E você, com essa ironia, você enfatiza mais ainda essa ideia de atraso. Ok? Vamos seguir? A próxima figura de linguagem, gente, é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. É exatamente a hipérbole. A hipérbole é caracterizada pelo exagero no enunciado. Então, vamos ter um exagero que vai tender para algo absurdo. Olha os exemplos. Tenho milhões de tucumã para descascar. Pessoal, tenho milhões de tucumãs para descascar. Percebam que o exagero está exatamente na quantidade. Milhões de tucumã. Observem que, nesse sentido aí, nós temos um exagero. E percebam que, quando nós utilizamos, falamos, fazemos usos de hipérboles, nós queremos enfatizar, geralmente, uma ideia. E que ideia é essa que nós temos nesse enunciado? Percebam que tenho milhões, na realidade, de tucumãs para descascar, eu estou enfatizando o trabalho que eu vou ter exatamente com esse momento em que eu vou ter que descascar tucumã, ok? Mais um exemplo? Olha aí. Ângelo chorou rios de lágrimas quando Ana o deixou. Pobre Ângelo. Percebam que o Ângelo, pessoal, aí teve o coração partido. Quem nunca teve o coração partido na vida? E observem que, ao dizer chorou rios de lágrimas, eu tenho um exagero mais uma vez. Quem consegue chorar a quantidade de lágrimas que um rio possui, ou seja, de água que um rio possui? Então, observem que eu estou no campo do exagero. E eu enfatizo mais uma vez uma ideia aí com esse exagero. Qual ideia é enfatizada com esse exagero? Que o Ângelo está sofrendo muito, que o Ângelo sentiu muito a perda, a partida da pessoa amada, certo? Então, por isso que eu faço uso de uma hipérbole para enfatizar essa ideia desse sentimento de perda, esse sentimento de choro, né? De que a pessoa está sofrendo bastante com a perda da pessoa amada. Eu trago aí uma hipérbole para expressar essa ideia. Ok? Vamos seguir? A próxima figura de linguagem, ela é uma figura que busca suavizar. A hipérbole exagera, o eufemismo, ele suaviza. Então, perceba que ele ocorre quando se utiliza a linguagem de modo a suavizar uma mensagem grosseira ou chocante. Exemplos, olha aí. Perceba que quando você, voltando aqui comigo, quando você está ouvindo uma conversa de uma pessoa que você começa a desconfiar e, de repente, você olha para ela, olha nos olhos dela e fala, você é mentiroso. Percebam que mentiroso, essa palavra, o mentir, é uma ideia muito forte. Perceba que é algo ofensivo e, de repente, se você não tem tanta intimidade com a pessoa vai ficar muito ofendida com você.
Provavelmente é isso que vai acontecer. Já aconteceu alguma situação de você perceber que alguém não está contando algo assim muito concreto, algo muito verdadeiro? Perceba que você poderia chamar essa pessoa de mentirosa ou dizer que você está mentindo diretamente. Mas se você não tem uma intimidade, se você não é amigo dessa pessoa, ela é uma pessoa desconhecida, e você faz uso deste termo, falando para a pessoa, ou falando dessa pessoa para alguém, você acaba ofendendo e podendo deixar essa pessoa magoada. E aí o eufemismo vem exatamente para suavizar essa ideia. Então, quando uma pessoa está mentindo, a ideia de mentir, eu posso suavizar com outro enunciado. Perceba que é diferente você dizer você está faltando com a verdade do que você afirmar diretamente que a pessoa está sendo mentirosa. Perceba que um tem um impacto menor em relação à outra. Então, você está faltando com a verdade, seria um impacto menor, certo? Seria uma forma de suavizar uma expressão mais forte como mentir. Colocando aí o nosso exemplo, mais uma vez, olha só. Faltar com a verdade, como já mencionei, pode ser utilizado aí no lugar de mentir, suavizando essa ideia. Outro exemplo, roubar. O verbo roubar, certo? Essa ideia é muito forte também. Perceba que você pode usar um eufemismo para suavizar essa ideia do verbo roubar. Que eufemismo seria esse? Subtrair os pertences dos outros. Perceba que esse enunciado, subtrair os pertences dos outros, é um eufemismo. Fulano subtraiu os pertences dos outros. Fulano subtrai os pertences dos outros. Percebam que eu estou suavizando essa ideia de roubar, de uma pessoa que pega algo sem autorização e acaba ficando, tomando posse disso. Então, observem que esse eufemismo vem exatamente aí para suavizar essa ideia, palavras, enunciados, ideias que podem trazer ali um certo desconforto, causar impacto com a outra pessoa. Ok? Vamos seguir? A próxima figura de linguagem vai trabalhar exatamente a oposição entre ideias. A primeira que eu vou apresentar, nós vamos ter duas em sequências que vão trabalhar com oposição de ideias. Ok? Mas nós vamos começar pela antítese. Olha só. A antítese, gente, ocorre quando há o emprego de termos de sentidos opostos e que possuem referentes diferentes. Observem, aí no exemplo da letra A. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. Observem que a palavra sol e a palavra chuva são palavras que trazem para a gente ideias contrárias. Sol, nós vamos ter a ideia de luz, de um dia claro, certo? De um céu limpo, azulado. Já a palavra chuva, não. Nós vamos ter a ideia de um dia escuro, de um dia chuvoso, céu escuro, sem muita iluminação. Observe que nós vamos ter aí como uma ideia entre luz e escuridão. Sol e chuva vão estar girando nesse sentido de ideias. E perceba que sol e chuva são elementos diferentes que nos remetem a ideias diferentes. Então, nós temos oposição de ideias aí, exatamente uma antítese. Outra antítese, letra B. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Mais uma vez, antítese. Luz e escuridão. Luz com a ideia de algo bom, positivo. Escuridão com a ideia de algo negativo, algo ruim, certo? Então, eu percebo que isso daí estava presente em uma obra. Poderia ser uma obra literária, em que nós temos personagens bons, personagens ruins, personagens que representam a luz e outros que representam a escuridão. Percebam que nós temos aí antíteses, ok? Com essas palavras trazendo ideias opostas. Outra figura de linguagem que vai trabalhar com oposição de ideias também é o paradoxo. Apresentando aí para vocês, observem. O paradoxo ocorre quando há um emprego de ideias contrárias que se relacionam ao mesmo referente. Marcelo dormia acordado no trabalho. Observem que o Marcelo é o sujeito que está ao mesmo tempo dormindo e acordado. Como isso é possível? Como uma pessoa pode estar dormindo
e acordada ao mesmo tempo. Percebam aí que nós temos exatamente um paradoxo. Percebam que eu tenho uma ideia que, em determinado momento, aí nesse enunciado, não faz tanto sentido se formos pensar em um sentido literal. Percebam que no sentido literal, a gente não consegue conceber que uma pessoa dorme e fica dormindo e está acordada ao mesmo tempo. Não é possível. Outro exemplo de paradoxo. E aí nós temos um verso famoso de Camões. O amor é ferida que dói e não se sente. Cristão, vamos lá. Gente, você já cortou o seu dedo alguma vez na vida? Você já ralou o joelho alguma vez na vida? Tem um machucado, uma ferida ali no joelho ou mesmo no cotovelo? Esse machucado, essa ferida, ela dói e bastante, dói muito. Mas, ao mesmo tempo, ela não dói, você não sente nada? Percebam que é impossível. Você sente dor, mas percebam que nós estamos aí no campo da ideia. É uma ferida que dói e não se sente. Como é possível uma ferida doer e não se sentir? Observe que nós temos, mais uma vez, um paradoxo. Nós temos aí uma ideia que tende para o absurdo, para algo que não é possível. E aí, quando a gente pensa nessa ideia do que é possível e o que não é possível, a gente consegue diferenciar exatamente antítese e paradoxo. Percebe que essas duas figuras de linguagem, elas trabalham com ideias opostas. Mas a antítese vai trabalhar justamente com ideias que são possíveis, que são aceitáveis. Enquanto o paradoxo, não, vai trabalhar com ideias opostas que tendem para o absurdo, para algo irreal. Vamos voltar aos exemplos, rapidinho, para que a gente possa entender. A antítese, o exemplo aí, mais uma vez, olha só. Faça chuva ou faça sol, estarei no teatro. Perceba que o fato de você estar no teatro, independente da condição do clima, certo? Ela é possível. Você pode estar no teatro e estar um dia ensolarado, você pode estar no teatro e estar um dia nublado, chuvoso. Perceba que isso é completamente possível e aceitável, ok? A mesma situação ocorre com a luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Essa ideia também é aceitável, porque em uma obra literária, por exemplo, você pode ter personagens que representam a luz, os heróis, aquelas pessoas que ajudam o herói da história, como você pode ter personagens que representam a escuridão, o vilão, o antagonista, aqueles outros personagens secundários que ajudam o antagonista, o vilão da história a fazer o mal. Então a gente tem essa ideia de luz e escuridão em obras literárias e percebo que essas ideias que nós trabalhamos aqui são possíveis, são aceitáveis. Já o paradoxo, não. Perceba que nós vamos tender para o absurdo. Aí voltamos ao exemplo do paradoxo. Marcelo dormia acordado no trabalho. Como é possível você dormir e estar acordado ao mesmo tempo? Aí nós temos exatamente um paradoxo, uma ideia absurda. O paradoxo vai trabalhar com o absurdo, gente. E mais uma vez, na letra B, o exemplo, olha só. O amor é ferida que dói e não se sente. Como eu posso ter uma ferida que dói e não sentir essa dor? Então, paradoxo, nós temos um absurdo mais uma vez. E percebam que o paradoxo, assim como a antítese, também busca reforçar ideias diversas. Então, quando a gente pensa lá, Marcelo dormia acordado no trabalho, qual ideia eu reforço? De que o Marcelo está cansado, que está tão cansado que ele está trabalhando, mesmo estando com esse cansaço, ele continua trabalhando. E o amor é ferida que dói e não se sente. Que ideia eu reforço com esse paradoxo, com essa ideia absurda? De que o amor é um sentimento contraditório, é um sentimento que a gente não consegue entender. Você gosta tanto da pessoa que você é capaz de fazer coisas que são imagináveis ou que você nunca imaginou. Então, é ferida que dói e não se sente. O amor, mesmo machucando, você consegue ainda se doar pela outra pessoa. Mesmo a outra pessoa fazendo algo ruim para você, você consegue ainda se doar, ser bom com aquela pessoa. Então, percebo que é essa ideia que nós temos aí nesse paradoxo. O amor é ferida que dói e não se sente. Esse sentimento que é contraditório, ok? Próxima figura de linguagem, olha aí, a personificação. A personificação, gente, ela trabalha justamente com a atribuição de características humanas a seres não humanos,
certo? Então, ocorre quando o texto atribui características próprias de seres humanos a elementos que não são humanos, vegetais, animais, objetos, etc. Exemplo: a floresta sussurrava segredos aos viajantes que remavam pelo rio. Observem que a ação de sussurrar é uma ação humana. E percebo que eu estou atribuindo essa ação à floresta, que é um ser que não é humano. Ok? Então, temos aí exatamente a figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Mais um exemplo dessa figura de linguagem. O Rio Negro parecia zangado, suas águas revoltas rugiam como quem exigisse respeito. Percebam que eu tenho aí a ideia de zangado, de ódio, esses sentimentos que é humano sendo atribuído a um ser não humano, que é exatamente o rio. Ok? Então, nós temos mais uma vez essa personificação. E quando a gente usa a personificação em textos literários, os seres que são personificados, gente, representam seres humanos. Ok? Vamos seguir? Temos agora as figuras de linguagem, que são conhecidas como figuras de sintaxe, ou de construção, e que vão trabalhar, interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos, olha aí, de figuras de linguagem: elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto. Vamos começar pela elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso, entretanto que são facilmente identificados pelo interlocutor, certo? Ali no contexto frasal. Olha o exemplo. Pescamos muitos peixes pela manhã. Quem pescou? Quem é o sujeito? Observe que o sujeito é nós, eu e outra pessoa. E observem que esse sujeito, nós, a palavra nós não aparece escrita, foi omitida. Então, nós temos aí exatamente uma elipse. Eu consigo identificar a palavra nós pelo contexto, pelo verbo. Temos aí até a ideia do sujeito oculto. Mais um exemplo: nós terminaremos de pagar a casa mês que vem. Olha só, nós terminaremos de pagar a casa. Percebo que foi omitida exatamente a preposição em mais o artigo o. A casa no mês que vem. Apesar dessa omissão, eu consigo identificar perfeitamente e compreender perfeitamente esse enunciado. Então, por não estar escrito, por ter sido omitido, nós tivemos aí, com essa omissão da preposição mais o artigo o, um caso de elipse. E a zeugma? A zeugma é outra figura de linguagem que ocorre quando se omite termos já expressos no texto. Então, se um texto já foi expresso, ele pode ser omitido em outro momento no texto. Olha o exemplo. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô, pernambucano, meu bisavô, mineiro, meu tataravô, baiano, meu maestro, soberano, foi Antônio brasileiro. Observe que na letra dessa música, nós temos aí uma música de Chico Buarque, de Holanda, e nós temos o verbo ser omitido nos outros versos. Ele aparece apenas no primeiro verso, na sua forma era. Já nos outros versos, ele foi omitido, porque a gente consegue recuperar essa ideia do verbo ser nos outros. Ok? Então, aí nós temos um exemplo de zeugma. E o assíndeto? O assíndeto é a ausência de conjunção coordenativa entre palavras, termos da oração ou orações de um período. Exemplo: vim, vi, venci. Então, temos aí essa frase, esse enunciado, essa oração de Júlio César, certo? Esse período, na realidade, temos 3 verbos aí, e percebo que eu não tenho nenhuma conjunção, como a conjunção e, ligando essas orações, ok? Então, como não tem conjunção, é a figura de linguagem, nós temos exatamente um assíndeto. E o outro exemplo: ela é doce, perigosa, ela é amada, estranha. Observem que, ligando esses enunciados aí, eu não tenho nenhuma conjunção, tenho apenas vírgulas separando eles. E percebo que, pela ausência dessa conjunção, nós temos a figura de linguagem assíndeto. Lembrando que síndeto significa conjunção, e quando eu tenho assíndeto, esse a traz a ideia de negação e evidencia a falta de conjunção. Ok? Vamos seguir? Então, com o nosso texto. Ela é doce, mais perigosa, ela é amada, mais estranha. Observe que eu poderia colocar essa conjunção mais conectando o exemplo anterior, como está evidente aí. Mas o exemplo que nós vimos original não tem a presença do mais
então nós temos exatamente a figura de linguagem denominada assíndeto. E polissíndeto, pessoal? Polissíndeto diferente é o contrário do assíndeto. Ao contrário do assíndeto, o polissíndeto é caracterizado pela repetição de conjunção coordenativa, conectivo. Olha o exemplo. Dolores brigava e gritava e falava. Temos aí a conjunção e, uma conjunção coordenativa que se repete nesses enunciados. Então, nós temos polissíndetos, ou seja, muitas conjunções. Temos duas aí nesse enunciado e já evidencia uma figura de linguagem chamada polissíndeto. O outro exemplo, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Enunciado aí retirado de um texto de Clarice Lispector. Mais uma vez temos a conjunção e se repetindo diversas vezes. Então temos aí nesse trecho a figura de linguagem conhecida como polissíndeto, ou seja, a repetição de muitas conjunções no enunciado do texto. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula e vamos finalizá-la aqui.